Boa tarde a todas e a todos, muito bem-vindos. A Biblioteca Gulbenkian tem o prazer de estar aqui convosco de novo para acolher uma nova sessão de mesas redondas do projeto Mapas do Confinamento. Uma iniciativa em torno de um coletivo de artistas num projeto multicultural, já que cada participante vive em países e continentes diferentes, tendo como denominador comum a língua portuguesa. Em nome da delegação da Fundação Carlos de Gulbenkian em Paris, a Biblioteca Gulbenkian agradece a iniciativa deste projeto aos seus fundadores, Nuno Gomes Garcia e Gabriela Ruivo Trindade, que temos hoje o prazer de ter connosco como moderadora do debate. A sessão de hoje conta com a participação do escritor português Afonso Cruz e do poeta e escritor angolano Ondjaki, que na realidade dispensam qualquer tipo de apresentação longa, já que cada um deles tem uma produção bibliográfica vastíssima. Afonso Cruz, escritor, ilustrador, cineasta e músico da banda The Soaked Lamb, recebeu vários prémios e distinções nas diversas áreas em que trabalha. Em 2008 publicou o seu primeiro romance, A Carne de Deus, Aventuras de Conrado Fortes e Lola Benites. Em 2009, a Enciclopédia da História Universal, galardoado com o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco, Associação Portuguesa de Escritores, Câmara Municipal de Famalicão, em 2010. Escreveu ainda Os Livros que Devoraram o Meu Pai, que obteve o Prémio Literário Maria Rosa Colasso em 2009. A Contradição Humana, Prémio Autores 2011, Sociedade Portuguesa de Autores, RTP. Seleção White Ravens 2011. Menção especial do Prémio Nacional de Ilustração, Lista de Honra do International Board on Books for Young People. E a Boneca de Kokoschka, Prémio da União Europeia para a Literatura 2012. O seu livro Jesus Cristo Bebia Cerveja recebeu o prémio Time Out, melhor livro do ano em 2012. Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, Prémio Sociedade Portuguesa de Autores de 2014. O romance Flores foi vencedor da edição de 2016 do Prémio Literário Fernando Namora. O Vício dos Livros, publicado pela Companhia das Letras, é o último livro de Afonso Cruz, um conjunto de reflexões e memórias pessoais em que o autor dialoga com várias obras. Os seus livros estão publicados em vários países. Quanto a Ondjaki, é membro da União dos Escritores Angolanos e da Associação Protetora do Anonimato dos Gambuzinos, que realizou um documentário sobre a cidade de Luanda, Oxalá Cresçam Pitangas, em 2006. Prolífico, escreve romances, poesia, contos, livros infantis e os prémios somam-se nos mais variados géneros. Recebeu no ano 2000 uma menção honrosa no Prémio António Jacinto de Angola pelo livro de poesia Acto Sanguíneo. Em 2004, Prémio Literário Sagrada Esperança e Prémio Literário António Paulo com o livro de contos E se amanhã o medo. Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Associação Portuguesa de Escritores em 2007, com Os da Minha Rua. O Grisain for Africa Prize Young Writer 2008, pelo conjunto da sua obra. O Prémio Fundação Nacional para o Livro Infantil e Juvenil Brasil 2010, com A Avó 19 e O Segredo Soviético, e em 2013 com A Bicicleta que Tinha Bigodes. Em 2013, com o romance Os Transparentes, obteve o Prémio José Saramago e em 2016 o Prix Littérature Monde du Festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo, com a tradução francesa pelas edições Métayer. O livro do Deslumbramento é o seu mais recente romance publicado na editora Caminho. A sua obra está traduzida em diversas línguas. Quanto à moderadora do debate, Gabriela Ruivo Trindade, é formada em Psicologia e vive em Londres desde 2004. Venceu o Prémio Leia em 2013 com o seu primeiro romance, Uma Outra Voz, distinguido igualmente com o Pen Club Português, primeira obra em 2015 e publicado no Brasil em 2018. Publicou o conto infantil A Vaca Leitora pela Dom Quixote em 2016 e o livro de poesia Aves Migratórias na editora Onivá em 2019. Dirige a livraria online Miúda Children's Books, dedicada à literatura infantil de língua portuguesa. É mentora deste projeto, juntamente com Nuno Gomes Garcia, e é ela quem deixa a palavra para iniciar esta 7ª mesa redonda dos mapas do confinamento. Obrigada a todos. Obrigada, Cristina. Já tirei o mute, desculpem. Muito boa tarde. Obrigada aos meus convidados também por terem aceitado estar aqui hoje.
Antes de dar início à conversa, eu gostava só de dar algumas novidades em relação aos mapas do confinamento. Neste momento temos uma parceria com o podcast Dias Úteis. Os Dias Úteis é um podcast de poesia que oferece poesia logo pela manhã e às segundas-feiras é o dia dos mapas do confinamento participarem nesse projeto. Portanto, todas as segundas-feiras temos alguém do nosso coletivo a ler um texto, pode ser o seu próprio texto ou o texto de outrem, um excerto de um texto ou um poema. E a nossa revista, também temos uma revista que podem aceder à revista pelo site, portanto o site é o www.mapasdoconfinamento.com. Se procurarem por revista, já vamos na 10ª edição. A novidade que eu tenho é que a nossa primeira edição em inglês está para muito em breve. Ainda não sei para quando, mas está para bastante breve. E agora passava então à nossa conversa. Antes de começar a conversa, eu tenho aqui uma curiosidade que gostava de esclarecer. Sempre que ouço, foi há bocado quando ouvi a Cristina a ler as vossas biografias, e sempre que ouço este detalhe da biografia do Onjaki, fico com curiosidade de saber o que é isto da Sociedade da Proteção dos Gambuzinos. Já não me lembro, proteção do anonimato dos gambuzinos, não é? Acho que é isso. Sim, é isso. Gostava de saber o que é isso. Isso existe mesmo ou é uma ficção? Não, há muitas coisas que existem mesmo e que parecem uma ficção. Por exemplo, Portugal existe mesmo e parece uma ficção. Não existe, há umas sociedades, isto está interconectado com sociedades de botânica e de outras coisas do mundo que se dedicam a mapear zonas de atividade intensa de gambuzinos. Depois de identificadas, essas zonas são codificadas para que ninguém as descubra, para que possamos proteger. Portanto, há um grupo de pessoas que têm acesso a alguns lugares onde provavelmente há mais atividade gambuzinística, digamos assim, e que se dedicam justamente a proteger por exemplo, em Angola há 2 sítios. E em Angola, eu e outras pessoas, estamos dedicados a tentar fazer manobras de diversão para que as pessoas não vão a esses lugares. É por isso que sempre que vamos à caça aos gambuzinos nunca os encontramos, não é? Normalmente não sei. Sim, ainda se vai. O Afonso é um praticante. Eu não sei se isto é uma coisa só da nossa geração, não sei se os miúdos agora também vão à caça aos gambuzinos. Não faço ideia. Vão, Afonso? Não faço ideia também. Eu ia. Pois, eu também, e nunca encontrávamos gambuzinos. Daí se calhar... Tu nunca encontraste, Gabriela? Nunca encontraste gambuzinos? Não, quer dizer, os gambuzinos que encontrava eram pessoas a fingir... Aliás, uma vez fui eu própria um gambuzino. Não, isso nunca tive essa oportunidade. Era assim umas partidas, não... Bom, está bem. Okay. Esclarecida. Já sei então o que é a tal sociedade. Então vamos à nossa conversa. Portanto, eu tinha-vos convidado para fugir um pouco ao formato destas mesas redondas, tinha-vos convidado a imaginarem ou a contarem mesmo histórias reais, né? Podem ser reais ou não, como é óbvio. Histórias do confinamento, não é? Cada um de vocês me contasse algumas, nos contasse, não é só a mim, como é óbvio. Algumas histórias do confinamento que quisessem partilhar connosco e confinamento um pouco, lá está, saindo um pouco da ideia de confinamento também da pandemia, não é? Qualquer confinamento, qualquer tipo de confinamento. Esta ideia do confinamento é uma ideia nova para muitos de nós, não é? Mas podemos pensar nela de várias formas. Podemos pensar, por exemplo, que há setores da população mundial que vivem em confinamentos, não é? Desde sempre e que, portanto, têm uma familiaridade muito maior com esta restrição de liberdades que nós experimentamos agora, não é? Um pouco nesse sentido, mas também no sentido que vocês quiserem dar, não é?
E, portanto, a ideia era essa, era reunirmos aqui um conjunto de histórias, um pequeno conjunto de histórias que vocês nos tenham para contar. Podemos começar contigo, Afonso. Sim, eu não sei se tenho histórias para contar sobre, do confinamento, porque o que acontece no meu caso é que eu já vivo isolado, eu vivo confinado. Desde que mudei para o Alentejo, que vivo sem vizinhos, portanto o meu vizinho mais próximo vive a mais de 1 quilómetro, é um pastor de ovelhas, e portanto a minha relação com este isolamento já é antiga. E de facto os períodos que eu passo em casa, portanto não estou a viajar, são exatamente iguais, seja haja ou não um confinamento generalizado, um confinamento nacional ou internacional, ou quiserem, e não muda quase nada em relação à minha vida, desde que, claro, eu não saia de casa, ou seja, quando estou em casa e estou a trabalhar, as coisas não mudam praticamente nada. Também devo dizer que o primeiro caso que tivemos aqui no concelho foi o ano passado, no final de setembro, já no final de setembro. Portanto, passámos uma boa parte do ano sem ter um único caso dentro do concelho, pelo menos conhecido. E no primeiro dia do confinamento ficámos com mais um membro na família porque apareceu uma cadela aqui à porta no portão, não sei se foi abandonada, se perdeu, tinha uma coleira de caçador, de caça, portanto talvez tenha perdido, talvez tenha sido abandonada, talvez não fazemos ideia, mas como não tinha chip, entretanto ficou e ampliámos a quantidade de membros da família. Isso é engraçado, não é? Porque geralmente os escritores vivem um bocado em confinamento, não é? Quem escreve, quem se dedica à escrita, todos nós, eu por exemplo também trabalho em casa, mas no teu caso isso é levado um bocado ao extremo, não é? Porque vives no meio do Alentejo. E Quer dizer, então... os escritores vão variar aqui um bocadito no modo como vivem a literatura e a escrita, porque há escritores que têm outras profissões, e portanto são jornalistas ou são historiadores, não sei, advogados, não importa, e vão escrevendo. No meu caso é diferente porque eu vivo dos livros e portanto dedico-me a 100% à literatura e enfim, à ilustração também, mas sobretudo isso. Por isso há aqui também algumas diferenças entre escritores e a maneira como se dedicam à escrita. Poderias ser camionista, Afonso, ou não? Além de escritor. Eu em tempos pensei em ser, porque há um fascínio, quer dizer, pelo menos para mim, encontro algum fascínio em estar sempre a circular, sempre a andar, por ter essa vida nómada. E houve uma altura, tinha 20 e tal anos, que ainda pensei tirar a carta de pesados. Se calhar teria sido um camionista e escritor. Eu acho que há uma coisa bonita nos camionistas, bom, deve haver mais, mas essa questão de que eles realmente são pessoas que vivem confinadas em circulação, não é? Eles circulam muito, vão de um lado para o outro. Aqui, noto aqui na Europa, em Angola também, mas é um bocadinho, é outro tipo de vida dos camionistas, que é completamente diferente. Aqui é uma vida de autoestrada, não é? De parar ali, de conduzirem não sei quantas horas, mas nota-se que há coisas de lobos solitários neles, não é? De vez em quando nas bombas de gasolina espreito para a cabine e vejo lá dentro uma espécie de habitáculo com as suas manias, os seus, como é que se diz, rituais, os seus rituais, não é? E eu acho interessante também, eu também não tenho carta de pesados, estou a pensar um dia desse acompanhar algum camionista durante uns tempos, não tenho carta, portanto não poderia ser camionista, mas gostaria. Não sei se eles ouvem audiolivros, se eles ouvem música, se eles ouvem rádio. Era bom, né? Ouvirem audiolivros. Um camionista que conduz 13, 14 horas. Varria Dostoiévski em 2 semanas, varria o Dostoiévski. Isso dava uma boa história, assim. Isso dava.
não sei quantas horas são. Olha, eu ia dizer em relação ao confinamento que sim, eu por acaso também senti, para dizer a verdade, não senti uma grande diferença, ou seja, a diferença que eu senti não foi tanto quanto ao confinamento, foi mais em relação ao que não podia fazer, não é? Que é o confinamento. Não poder viajar, não deslocar, que é uma coisa que faz parte dos meus dias, normalmente fez antes do confinamento, fazia muito parte. Eu estive acho que 1 ano e meio sem sair de Luanda, sem usar o espaço aéreo. Já o espaço aéreo estava aberto, mas eu ainda fiquei lá mais um tempo. E realmente há muitos anos, há mais de 20 anos, que eu não ficava 6 meses no mesmo lugar. Nem sei se 3, mas pronto, vamos dizer 6, né? E isso foi, mas de alguma maneira, por ter sido mundial, não sei, para mim foi repentino, digamos, não me apercebi, ou quando me apercebi achei que não era bem aquilo, até que a minha irmã, que é médica, me explicou, não, é mesmo isso, vamos ficar em casa, e em casa é em casa, sem sair de casa. Bom, eu em vez de estar sozinho, desloquei-me para um lugar onde estavam os meus pais, para apoiar também um pouco, mas sobretudo porque estava a minha avó e era preciso apoiar. Então, os meus dias de confinamento, grande parte deles, talvez 80%, foram mais, quer dizer, o eixo do confinamento era cuidar da avó, a comida da avó, se a avó já acordou, se a avó não acordou, se a avó já comeu, se já fez isso, se já fez aquilo. O que não tem problema nenhum, dá um certo norte e uma certa... Não é? Eu que não saía de casa, quem saía de casa era a minha irmã e o meu cunhado, a minha função mesmo era ajudar em casa, ou ajudava a minha avó, ou ajudava com os miúdos, com os filhos, com os meus sobrinhos, escola, etc. Ou até às vezes ajudar a inventar coisas, a inventar distração. Por exemplo, às vezes ao fim do dia jogávamos basquete, tínhamos um quintalzinho, que era ótimo, eu, os meus sobrinhos e o meu cunhado, ele era o melhor, eu era o pior, e a minha mãe, que também jogou basquete quando era mais nova, houve 2 ou 3 dias que veio jogar connosco, aí eu gostei muito disso, eu gostei muito de ver a minha mãe que idade é que a minha mãe tem, não sei, 78, 79, a jogar basquete connosco. Mas isso são as coisas, digamos, mais ou menos tranquilas, não é? O que me afligia era um pouco, claro, tirando as partes do isolamento psicológico, etc., era mais pensar essa condição de como, apesar de tudo, há um grupo de pessoas que pode viver bem um confinamento, que era o meu caso. Quando eu digo posso viver bem, no sentido em que não me faltou, de facto, comida, não me faltou teto, enfim, não tenho nada a registar no que me faltou, não é? Só me faltou um pouquinho de movimentação. E achei interessante isso, pensarmos, sobretudo no nosso contexto, que é um contexto diferente, digo nosso, é Angola, pensar, não é um contexto tão organizado, ou seja, para uma população, para a maioria da população, que também não é o meu caso, que vive do setor informal e que vive no setor informal, qual é a relação que faz com o dia a dia em confinamento? Quando eu digo também do setor informal, quero incluir nesse setor informal práticas como, por exemplo, o que se gasta e o que se ganha. Não há um conceito de poupar ou de guardar, muitas vezes não há o que guardar, também não há o hábito, mas também não há o excesso de finanças para guardar, nem de bens perecíveis, nem de comida, nem de água, não é? É tudo na base do diário. E quando se tira a mobilidade a um grupo populacional, como é o nosso caso, mas como é outros casos do Brasil também, e mesmo noutros casos do continente africano, tirar essa mobilidade da qual depende o núcleo ou o sustento do núcleo familiar, isso sim começou a ser uma coisa mais preocupante e então essas coisas começaram, claro, como havia alguma comunicação online, comecei-me a perceber disso em vários lugares. Outros amigos a referirem questões em comunidades brasileiras, chegámos a ajudar a fazer campanhas e ou arranjar ou dar dinheiro, porque de facto houve situações muito, muito aflitivas. E isso para mim é a grande tónica, é pôr em questão a minha própria comodidade, não queria dizer comodismo, mas comodidade no sentido mesmo de cidadão em Angola, eu ia dizer de classe média alta, mas em Angola comparado com a maioria da população, uma pessoa torna-se de classe média altíssima e privilegiadíssima pelo facto de ter água, pelo facto de ter luz, pelo facto de ter internet, não é? Foram essas as questões que me acompanharam. De resto estive a fazer muita coisa do ponto de vista artístico, pessoal, mas não foi isso que me marcou, não é? O que me marcou realmente é que, mais uma vez,
em situações de crise, neste caso era uma crise mundial, mais uma vez se acentua a questão da desigualdade social e nós somos todos atores que jogamos algum papel na questão da desigualdade social. Não é? Não estou a falar de culpas, mas na realidade jogamos todos um papel. E não Sim, sei sim. que outro papel é que devemos e que podemos jogar então para cada um à sua maneira. Assim, Pois. não somos ministros da economia, somos só escritores, mas o que é que podemos fazer, não é? Exato. É muito interessante ouvir isso, porque no sentido em que isso é uma das coisas que eu também já tinha falado com algumas pessoas aqui. Nós não ouvimos notícias de Angola, de Moçambique. Aqui no Reino Unido nós ouvimos notícias de muitos países, do Brasil inclusive, mas existe uma ausência total, existiu durante a pandemia, não é? Uma ausência total de notícias do que é que se passava nesses países e isso é uma coisa preocupante, não é? E é estranho, quer dizer, é estranho, se calhar não é estranho, dada a realidade, não é? Que se vive no mundo hoje em dia, mas é uma coisa preocupante. E isso também era uma das coisas que eu te ia perguntar. Pronto, já falaste bastante sobre isso, mas um pouco como é que as coisas estão a acontecer lá, sim, inclusive a própria vacinação, não é? Como é que... Não, noutros aspectos até por acaso foi das coisas que, comparativamente a outros fenómenos e a outras dificuldades, estou-me a lembrar da crise, quando foi a crise do ébola, por exemplo, nós tínhamos um foco de ébola a norte de Angola, muito próximo. Ou outros focos, como é o caso da malária, do paludismo, não é? Da dengue, também tivemos alguns outros focos. Desta vez, a resposta institucional foi muito forte, muito, eu diria que muito capaz, muito organizada e muito em consonância com as diretrizes da OMS, etc. Isso foi importante. E também tivemos um bocado de sorte, eu acho que tivemos sorte que não foi um vírus que se espalhou da maneira que estávamos a pensar, não no sentido geral da população. Eu não sei porquê, não creio que haja já estudos sobre isso, mas de facto eu não acho, ali o coronavírus não nos atingiu como atingiu outros lugares. Há N fatores que podem contribuir para isso, população mais jovem, há outros vírus lá que estão a concorrer com esse vírus, ali o vírus do coronavírus chegou ali e coitadinho, né? Chegou ali e disse, vim aqui fazer a festa, mas veio do paludismo, veio da cólera, veio da não sei quem e disse, meu amigo, isto aqui nós estamos em Roma ou na Espanha, que você chega aí e só tem um vírusinho, nós também estamos aqui a trabalhar, meu amigo ponha-se na fila. Eu não sei se do ponto de vista, não, estou a falar a sério, não sei se do ponto de vista há uma, como é que se diz aquilo? Há uma competição, não é? Pois há uma também não competição sei, mas de talvez vírus. haja. Sim, há. Pois, Há lugares que quando o vírus chega já encontra tanto trabalho lá que ou o corpo está com, não é verdade, ou o corpo está com maior imunidade, ou ele próprio não tem o campo de ação que esperava ter. Aconteceu na Itália e na Espanha, por exemplo, também uma população muito envelhecida, a quem o vírus apanha um bocado desprevenido, não é? Não era só... E foi assim. Mas não, a resposta foi boa, campanhas de vacinação boas, agora com mais insistência, agora na fase final, mas no princípio com muita adesão. As pessoas têm o hábito de respeitar campanhas de vacina em Angola, é uma questão muito simples para nós. A população está muito habituada a ser vacinada, não é uma coisa, não é um fenómeno que, como eu vi na França ou no Brasil, eu não quero vacinas, eu não vou me vacinar. Não temos muito esse hábito em Angola, não há esse hábito. Vem uma vacina, as pessoas agradecem e vacinam-se. Eu lembro-me de uma epidemia de febre amarela que aconteceu em Angola, em Luanda, não é? Aqui, não foi há muito tempo, foi há uns anos. Eu lembro-me de ver isso, lá está, não nas notícias oficiais, mas nas redes sociais, e que matou muita gente e que era assim uma coisa quase parecida agora com a coisa do coronavírus, no sentido em que o hospital não conseguia dar resposta e os mortos estavam ali e as pessoas tinham... E eu lembro-me disso, 10, 15% exato, eu lembro-me disso, de me impressionar muito, exato. E depois, lá está, quando apareceu esta pandemia, né, em que se alastrou ao mundo inteiro, eu pensei nesses termos, eu pensei, bem, lá também eles têm epidemias disto e daquilo, como estavas a dizer, né, paludismo, malária,
às tantas, como dizes, né? Se calhar, não sei, Sim, não, em e termos houve biológicos não pessoas faço que ideia. puseram esse cenário como que o pior cenário seria no continente africano. Eu creio que a dados de hoje ainda não foi o pior cenário, não é? Pois, Bom, felizmente já são o pior cenário de tanta coisa, não podíamos também ser sempre o pior cenário de tudo, não é? Vamos ver. exato. Uhum. Sim, senhor. Afonso, há pouco estavas a falar de que realmente a tua rotina não mudou muito, não é? A não ser, lá está, a ausência de viagens, mas que quando escreves acabou por não é? A tua rotina de escritor, pelo menos, acabou por não mudar muito, não é? Mas achas que o facto de não teres viajado tanto como normalmente, não é? Porque tu és uma pessoa que viaja bastante, achas que isso influenciou de alguma forma neste caso a tua escrita, não é? O teu trabalho como ilustrador, como... Não, não, porque normalmente estas viagens são profissionais e, portanto, o intuito delas não é, ainda que possa acontecer, evidentemente, em todas as viagens, mas não é a experiência da viagem propriamente. Um, mas, como dizia, pode acontecer. O que mudou foi um pouco também algumas coisas que têm que ver com, ou seja, não saía de casa, mas passei a ter muitas reuniões e, e conversas virtuais, através destas janelitas, e, e que ao início, um pouco também, aqui concordando com o Jack, nós estamos a falar de uma perspectiva muito privilegiada e no meu caso ainda acrescentaria também o espaço, a questão do espaço, porque muita gente que tem de se confinar e mais uma vez as classes mais carenciadas não têm apartamentos também mais pequenos, provavelmente famílias mais numerosas a viverem dentro desses apartamentos ainda mais pequenos e portanto têm de viver durante meses reduzidas a um espaço que é pouco salutar a todos os níveis, psicológicos, físicos, etc. E o que acontece no meu caso é que eu saio de casa e tenho a natureza, e portanto tenho aqui assim algo muito diferente. Agora, em relação a este período que fiquei fechado, tinha então estas reuniões, mas dizia que ao início algumas pessoas, especialmente aquelas para quem a rotina se alterou de forma radical, tiveram muita dificuldade em encaixar este novo estilo de vida. E de repente, pessoas que se viram em casa e que não estão habituadas a essa rotina e ao trabalho em casa, não sabiam muito bem o que fazer com essas horas. E de repente havia convites estranhíssimos que eram quase uma pulsão qualquer que lhes saía em forma de convites. Então eu recebia coisas do tipo: pá, não queres gravar um vídeo qualquer a fazer uma coisa, não sei, talvez dançar, talvez cantar, algo que tu quiseres. E portanto ele já não havia sequer uma ideia, mas havia necessidade de continuar a produzir, de continuar a fazer alguma coisa, ainda que nada disso tivesse sido pensado, e portanto as pessoas foram aqui apanhadas um pouco de surpresa e algumas não se adaptam a este tipo de rotina, que aliás há pessoas que necessitam de contacto presencial cotidiano, portanto, que lidam muito mal com o afastamento e com porque apesar de tudo, nós temos ainda assim a sorte de ter estas tecnologias, estas coisas para podermos continuar a falar, o que significa que socialmente nos mantemos relativamente próximos. Mas essa proximidade está muito limitada. Nós acreditamos que estamos a falar com o outro, e estamos de facto, mas acontece que não há a mesma carga emocional. Estes encontros não têm carga emocional como tem um encontro presencial, e por isso é que não se substituem. Ou seja, eu quando tenho saudades, por exemplo, dos meus filhos, de amigos, etc., eu necessito de os encontrar. E, portanto, estes encontros virtuais não substituem os outros. E mais, se um dia eu já disse isso algumas vezes como piada, na verdade,
passado uns tempos, nós jamais iremos, ou muito dificilmente isso irá acontecer, a recordar um destes momentos virtuais como algo inesquecível nas nossas vidas. Ou seja, podemos lembrar-nos de momentos em que nos encontramos presencialmente, seja um almoço, um pequeno almoço, um jantar, uma festa, um encontro casual, não importa, e ser uma experiência marcante e que nós não vamos esquecer, mas um encontro através destas janelitas no Zoom, por exemplo, dificilmente se torna um evento extraordinário daqueles que com 80 e tal anos, entre um jogo de basquete e não sei o quê, vamos recordar como algo essencial ou fundamental nas nossas vidas. E isto também porque não há essa carga emocional. Portanto, se as nossas experiências não tiverem emoções envolvidas, as memórias não solidificam, portanto, não têm muita importância. E por isso mesmo, estes encontros, e apesar de socialmente mantermos aqui alguma proximidade, é uma proximidade meio ilusória, porque escapa-lhe aqui um dado fundamental, como disse antes, que é a emoção. E pronto, basicamente é isto. Acho que não mudou a minha maneira de escrever e não mudou a minha maneira de ilustrar, ainda que tenha sido um ano, em certa medida, apesar de, como disse antes, não ter alterado muitas minhas rotinas, foi obviamente um ano e meio atípico, mas não alterou então em termos de produção ou de mecanismo de produção, etc. Isso acho que se manteve tudo mais ou menos igual. E mais, o próprio tema da pandemia serve a cronistas, serve a jornalistas, serve a uma série de gente, mas ainda não serve aos escritores, porque a maior parte de nós demora pelo menos um ano a escrever um livro, 2 anos a escrever um livro, 3 anos a acabar o livro. E portanto espera-se que só daqui a um tempo apareçam livros sobre a pandemia ou passados em contextos pandémicos, etc. E também que possam avaliar este período, porque é uma vantagem para os escritores sermos estes bichos lentos, porque têm a distância crítica, ou podem ganhar a distância crítica do tempo. Parece que houve algumas coincidências felizes, não é? Pessoas que já estavam a escrever sobre temas parecidos e que calhou os livros saírem, o que é interessante Isso, sempre, claro, né? Sempre haverá. Mas claro, foram coincidências, creio eu que terão sido sim, coincidências. Isso pode sempre acontecer, e eu por acaso tinha lido alguns livros sobre pandemias, e quando comecei a escrever algumas crónicas para os JL já tinha algumas citações, porque eu anoto sempre, vou retirando sempre citações dos livros que vou lendo, e já tinha uma série de coisas anotada. E curiosamente, uma das animações, de curtas de animação que mais gostei de ver quando trabalhava efetivamente em animação, já não me lembro do nome dessa curta, mas era precisamente sobre a pandemia em Inglaterra, e falava, era a partir de creio que o diário do Samuel Pepys, e era sobre cabeleiras e sobre moda, porque ele, a determinada altura no diário, e isto é muito curioso, ele estava preocupado com o que é que iria acontecer à moda, porque os ingleses usavam aquelas cabeleiras na altura, e elas eram feitas, e muitas delas estavam contaminadas, os cabelos estavam contaminados, porque eles usavam cabelos de pessoas mortas. E ele estava, sobretudo, preocupado com o que é que iria acontecer à moda, uma vez que agora as cabeleiras poderiam estar todas contaminadas e que o melhor era não as usar. E, portanto... Eu tinha um amigo meu que estava, claro, a tentar meio a brincar, mas depois já não era tão brincadeira, porque a pandemia foi se estendendo, e ele disse que estava com medo. Um dia estávamos lá num sítio, à noite encontrávamos num sítio para trabalhar, era um sítio arejado, e ele disse-me: estou com muito medo que nós, os angolanos, nos esqueçamos de como dançar.
E eu disse, não, Jorge, isso não vai acontecer, não te preocupes e tal. Não, não, é que vê, isto nós vamos nos esquecer, quer dizer, esquecer no sentido, não esquecer, mas passar um ano sem a prática. Claro que a pessoa pode dançar com a sua irmã, com a sua mulher, com o seu pai, com o seu... Mas, digamos, sobretudo o Kizomba, que é uma dança de par, não é? E que envolve, tem uma certa ritualidade com a festa, e como é que se faz, e como é que se vai buscar, etc. E ele estava com receio que nós, por um lado, não praticássemos tanto, e povos que estão a entrar nessas sequências, como os chineses, etc., que estão a aprender e adoram, o Kizomba está a ser ensinado nos Estados Unidos e na China, e ele, o grande medo dele era sermos ultrapassados em qualidade, não é dizer, pá, de repente aparece aí um chinês, eu estou sempre a ver vídeos dos chineses no Instagram a dançarem Kizomba, e eu, por mim, a pandemia, para não sei o quê, e era curioso isso, não é? E as pessoas dizem, mas que parvoeira, coisas tão sérias e vocês estarem a falar nisso. Não, não é. Acho que é uma dinâmica como outra qualquer, é uma dinâmica de fazer um raciocínio paralelo e também é essa coisa que os angolanos têm de ir buscar no meio das dificuldades outras coisas, ou para imaginar, ou para rir, ou até para se rirem de si próprios. E eu gostei muito dessa ideia. Até na altura comecei a fazer umas historinhas, mas depois parei sobre isso, sobre uma realidade paralela onde os angolanos tinham se esquecido de como dançar. De como dançar, não é? Isso, Porque é uma preocupação grande dos angolanos. Isso é interessante, porque é quase, não é bem o esquecer como dançar, como estavas a dizer, a pessoa pode dançar sozinha em casa, não é? Claro. Mas é quase o esquecer de como estar junto, não é? É quase esquecer de como dançar em conjunto, é a tal falta do contacto presencial que o Afonso há bocado falava, de que não envolve este contacto assim, não é? Não envolve a mesma emoção. Mas isso é uma coisa interessante, porque eu estava a ouvir falar disso, Afonso, e estava a pensar, mas imaginemos agora o que é que foi a gripe espanhola no século passado, não é? Em que não, de facto não havia este tipo de contacto. As pessoas estavam mesmo fechadas em casa e não viam mesmo ninguém, não podiam ter contacto com ninguém, não é? Se pararmos para pensar nisso e de imaginar como terá sido, não é? Viver essa realidade, rapidamente nos apercebemos de que realmente este modo de contacto não é o mesmo do que o presencial. Mas é ótimo que existe. Mas é quase isto que nos salva, não é? Porque eu imagino que se não tivéssemos esta tecnologia, se calhar os casos de depressão e de suicídio e não sei o que aconteceram, que aconteceram à mesma, não é? Porque de facto as pessoas, a saúde mental das pessoas foi muito afetada. Mas se calhar tinham sido muito mais graves, não é? E isto acaba por ser, lá está, pronto, isto acaba por nos fazer matar saudades e por nos manter em contacto, apesar de, como tu dizes, é quase uma ilusão, mas lá está, o que é ilusório é a tal corrente emotiva, não é? O que é ilusório exatamente, é não a comunicação. Porque a comunicação faz-se, não é? Ela mantém-se, sim. No princípio, quando começou a haver festas, diziam, pá, vamos a uma festa, não sei quem, eu não entendia, dizia, mas qual festa? Não, uma festa... Primeiro era só vamos apagar o bolo de não sei quem, mas nós tínhamos um grupo por acaso de escritores africanos que nos encontrávamos religiosamente às sextas, à noite. E era uma desculpa, não é? Claro, para estarmos uns com os outros e tal, e beber. Mas aquilo ficou mesmo uma coisa de festa, tinha pequenas regras, que eu, no meu caso, ia para o meu quarto, sozinho, levava um copo, uma garrafa, se fosse vinho ou uísque ou alguma coisa, e tinha o microfone sempre ligado e punha música, como se fosse uma festa, e os outros iam falando e fazendo pequenas intervenções. No princípio não achava muita graça, mas depois já achava graça e dizia, eu sexta-feira tenho uma festa. Eu nunca pensei que eu fosse dizer, eu tenho uma festa. Mas meu pai disse, uma festa onde? E ele disse, no Zoom, a festa era no Zoom. E era estranho, mas a dado momento foi importante. Durante alguns fins de semana ali, era uma festa, de facto, não era poder. O ambiente era, digamos, a pessoa condicionava-se psicologicamente para ir a uma festa, embora se desenvolvessem outras conversas, não é? Isso é fantástico também, que as pessoas, os seres humanos se adaptaram. Mas ainda assim, estamos a falar de seres humanos com acesso à internet, não é? Porque ainda houve gente que viveu a pandemia sem acesso à internet. Exato. E aí, bom, creio que é outro modo de atravessar esses dias, não é? Exato, é a tal questão que nós estávamos há pouco a falar do privilégio, não é? Porque nós apesar de tudo, pertencemos à minoria, não é? Privilegiada, e as pessoas que têm a internet pertencem a uma minoria privilegiada, não é?
E vamos imaginar como é que será, não é? Imaginar como é que é, lá está, a pessoa não ter condições de habitação mínimas, não é? Não ter, pronto, é uma realidade completamente diferente, é uma realidade que se calhar nos custa a nós a imaginar, não é? Mas que e de facto existe uma grande parte da população mundial que está nessas condições, não é? Vocês sentiram vontade de escrever sobre isso? Eu não senti, quase, não me lembro de ter sentido, não senti muita vontade. Exceto quando me pediam ou perguntavam coisas, eu não tive ímpeto de escrever sobre isso. Sobre a pandemia, queres dizer? Sim. Pois, sim, também não. Não diretamente sobre a pandemia, não. Só diretamente assim. Ainda não senti vontade de explorar esse assunto também. Não. Sim, lá está. Se calhar precisamos de mais um tempo para termos essa distância crítica, para pensar também melhor o que se passa ou passou, e para ter também alguma ideia sobre o som, uma ideia mais interessante do que simplesmente falar de, bom, ficámos confinados, não podíamos sair, não podíamos fazer, claro, os dados que toda a gente tem. Claro. E depois, a dada altura, até me irritava um bocadinho, como estavas a dizer, que as pessoas pediam coisas absurdas, é verdade, e outros faziam coisas absurdas, não é? E de repente comecei mas foi mais ali ao fim de 3, 4 meses, sim, não é? Exatamente. Sim. Todo mundo queria ter um programa, não de televisão, mas de redes, podia ser no Instagram, toda a gente tinha um programa e convidavam, queres vir ao meu programa? Eu dizia, mas qual teu programa? Quer dizer, pessoas que nunca foram de programa nenhum, que nunca fizeram nada deste género, que não invalida, que possam começar a fazer, e alguns começaram, mas a grande maioria não, era uma ilusão, não é? Compreensível, quer dizer, uma ilusão e também uma fuga, não é? Acho que não queriam estar sozinhos e descobriram que se mandassem 5 convites, que iam ter 5 pessoas e que eles próprios podiam ser o host de um programa no Instagram e não sei quem. Pá, mas aquilo a mim fazia-me confusão, porque havia coisas muito mais mesmo, muito vergonhosas, assim. Queres-me ver a fazer pão? Não quero ver-te a fazer pão, não. Eventualmente comer o pão, manda cá para casa, não é? Agora, eu ver-te a fazer pão, pá, não é a minha cena. É sério. E ao mesmo tempo a pessoa não queria ser desagradável, não é? Não querias dizer que é o teu programa desinteressante, não assisto. Mas realmente a grande parte era desinteressante. Eu faço, fulano vai fazer pão. E agora o que é que eu tenho a ver com isso? Que vais fazer pão? E alguns ainda bem que não provei. Mas por falar em pão... Foi a grande especialização aí que a pandemia criou, não é? Exato, foi as padarias caseiras. Eu fiz queijo, não fiz pão, fiz queijo, mas não impingi a ninguém, nem pus online para ninguém me ver a fazer queijo, mas aprendi a fazer queijo. Mas lá está, isso revela também, lá está, essa necessidade de estar em contacto, não é? As pessoas têm necessidade de estar em contacto. Mas como dizia a minha avó, há limites. Pois, exato, mas eu acho que isso revela um pouco esse quase desespero, estou a brincar, não é? Acho interessante. Pelo contacto. Sim. Faltava chamar para ver a lavar a roupa também. Mas por acaso, em alguns casos, trouxe aqui algumas vantagens claras, porque muitas vezes havia reuniões marcadas que eu tinha, porque vou do interior de Portugal para, não é assim tão longe, mas não interessa, quer dizer, são 3 horas ir e voltar, mais o dinheiro que se gasta em transportes ou combustível e portagens e não sei o quê, para ter uma reunião que nós, quando saímos lá, temos a certeza absoluta de que ela poderia ter sido tratada muito facilmente através de um telefonema, através de uma videoconferência ou outra coisa qualquer, porque aí não é exigido nada mais além da comunicação. Nós numa reunião não necessitamos desse lado de fazer emocional. O pão Exato, envolvido, não precisamos fazer pão, não. Olha, e por isso eu acho que que se calhar vai mudar esse... Uma série de gente fez aqui um certo clique e se calhar já não vão fazer tantas reuniões. Aliás, eu acho, Afonso, que estava mesmo na hora de mudar, porque é evidente que há pessoas que se deslocam sem necessidade. É evidente que às vezes nos deslocam sem necessidade, não é? Claro que um piloto médico tem que se deslocar, obviamente. Mas há pessoas que não precisam de se deslocar para fazer o seu trabalho, e bem feito, e algumas fizeram-no bem a partir de casa, não é?
E outras até aprenderam a fazer pão. Fizeste pão, Gabriel? Fizeste Olha, pão? nós estamos quase a chegar à hora, mas eu queria ainda perguntar-vos quais são, que falassem um pouco dos vossos projetos mais recentes. No caso do Onjaki, da tua livraria e editora, não é? E no caso do Afonso, a associação Era Uma Voz. Gostava de vos ouvir e que dissessem, Ok. que nos contassem um pouco dessas novas aventuras. Eu Novas? sim, muito rapidamente, sim, foi durante a pandemia que a ideia vinha de antes, mas ativamos ou reativamos o projeto e abrimos a livraria e a editora ainda durante a pandemia. A livraria abrimos em agosto de 2020, fez agora um ano. É bom, pequenina, com as suas limitações, e a editora também, mas está a funcionar. É possível, já se nota, já houve ali uma fase em que era uma novidade, as pessoas iam muito mais à livraria, agora vão menos, etc. Portanto, também nós estamos numa fase de resposta a isso, de tentar trazer conteúdos e comunicar de uma maneira mais interessante. Não tem sido fácil. Temos outras barreiras. Nós, livraria em Angola. Temos que levar livros, importar, etc. É muito, muito complicado, mas possível. A editora, sim, é interessante, aparece muita gente, aparecem muitas propostas, nem todas nos interessam enquanto editora, mas fico satisfeito de ver que há muita coisa. Os jovens estão-se a mexer e querem mostrar o que estão a fazer. Isso é interessante, e às vezes vêm pedidos de fora. Vêm pessoas que nos perguntam pelos canais de Instagram, pessoas que estão noutros continentes, se podemos enviar livros, como é que podemos, e isso é bonito ver alguém que está no Brasil ou na Europa a perguntar a uma editora, uma pequena editora em Angola, se pode enviar um livro, ou quais são os livros que vão sair ainda, não é? E ainda não viram coisas que vamos fazer, ainda vamos ter surpresas. Acho que está a correr bem. Uhum. Sim, eu acompanhei o surgimento, não é, no Instagram, no Facebook, e aliás a livraria também tem presença nas redes sociais, não é? Se procurarem por livraria que ela, não é? Vão encontrar, sim. E sim, e parece que O promete. Afonso disse que ia abrir uma associação para nos apoiar. Vamos ver se é esta. Não sei se é esta ou se é outra. Bem, nós aqui abrimos uma associação porque, lá está, vivemos num município que, como o Onjaki mencionou antes, com uma série de carências que ele falou, que ele apontou. Uma delas, algumas pessoas aqui não têm a eletricidade da rede, não há esgotos em muitos locais, não há água canalizada também em muitos locais. É o caso, por exemplo, da minha casa. Portanto, são estruturas que as pessoas têm elas próprias de criar, se as quiserem ter. Mas mais grave é um concelho sem transportes públicos, e isso implica um isolamento muito maior. As pessoas, para se deslocarem, ou têm carro, ou estão dependentes de que alguém as vá buscar, ou porque para saírem daqui têm de ir para outro município apanhar um transporte público, seja o comboio ou seja o autocarro, não importa, mas têm de sair do concelho onde vivo. E por isso mesmo, sendo um concelho tão carenciado, tem ou tinha muito poucos eventos culturais, ou eram extremamente reduzidos, e o que nós decidimos fazer foi criar uma associação onde as pessoas também se possam encontrar, e também se possam encontrar presencialmente, porque a ideia, temos uma biblioteca, temos uma pequena livraria, mas tem também um cafezito, tem uma sala de exposições, tem uma sala vamos projetar filmes, temos um clube de leitura, etc. Mas é muito importante que seja também um local de encontro, ou seja, que tenha valências sociais, as pessoas se possam encontrar neste sítio, e que não seja apenas uma associação que cria eventos, que são muito úteis, e que promovem também esses encontros presenciais, mas a própria associação ser um espaço que funciona para isso mesmo. E estamos agora a criar a programação para o próximo ano. Já temos muitos espetáculos agendados, muitas ideias, e vamos ver se conseguimos executar pelo menos uma parte delas. E Não é fizeram fácil também.
tiveram uma iniciativa muito interessante nos lares, não é? Sim, foi das primeiras, dos primeiros eventos que criámos, em que decidimos, como artista plástica, uma pessoa que, e uma guitarrista, vocalista, que a acompanha, e ela começou a retratar a tinta, a papel e tinta, as pessoas de todos os lares do concelho. E eu acompanhei-os para tirar retratos também, aí, retratos fotográficos, e depois isto terá ainda outras consequências. Nós chamamos de encontros transparentes, precisamente porque seria através do vidro das janelas do lar que nós nos encontraríamos com os seus utentes, e ainda que depois não tenha sido assim, porque quando o trabalho chegou à sua execução, as pessoas já podiam sair, portanto já não tinham de estar fechadas dentro do lar, mas de qualquer maneira, sempre com o distanciamento, com as máscaras, etc, etc. E acabou por ser um trabalho altamente gratificante, recompensador, e que marca muitíssimo, e que nos marcou muitíssimo a todos, creio eu. Para os lares também, porque havia então naqueles dias os retratos e música, e cantávamos todos, etc, etc, mas também porque depois haveremos de fazer uma exposição disto, publicar um livro com todos os retratos, havemos de ir às escolas, e já temos feito algum trabalho nesse sentido, também com a ideia dos retratos, ou seja, fazer workshops com as crianças para verem, para tentarem retratar alguém, e portanto também misturar gerações, etc, etc. Portanto foi um trabalho que, pelo menos a mim, me marcou bastante, também pelas histórias que ouvimos depois dentro dos próprios lares. Muitas das pessoas envolvidas têm mais de 90 anos. No último onde estive, por exemplo, estava no mesmo lar, estava a mãe e a filha, a mãe com 100 e a filha com 82. Enfim, vamos ouvindo histórias muito impressionantes, porque são muitos anos de vida, são muitas experiências. E nos lares aquilo não foi, atacou forte, não é? Acho que os idosos nos lares estavam bastante isolados. Sim, sim. E pronto, e por isso também foi uma iniciativa tão interessante. Olha, para terminar, queria-vos fazer a pergunta sobre o nosso projeto, sobre os mapas do confinamento. É um pouco, queria-vos perguntar como é que vocês veem este projeto, como é que vocês olham para ele, qual é o vosso olhar sobre estes mapas, que pretende, no fundo, criar uma ponte, não é? Criar pontes entre os vários territórios de língua portuguesa, através da cultura, da arte, da literatura. E eu gostava um pouco de ouvir qual o vosso feedback em relação a isso. Quem quer começar? O Afonso tirou mestrado em feedbacks. Ele normalmente, o nível dos feedbacks, ele é dos melhores da Europa em feedbacks. Não tenho. Acho que estes trabalhos são sempre. Este mapeamento, na verdade, vai ser especialmente interessante daqui a uns anos, quando olharmos para ele, se por acaso sairmos deste tipo de rotina, desta nova rotina que adquirimos por causa da pandemia. Mas se voltarmos àquela normalidade anterior à Covid-19, olhando depois para este mapeamento, acho que é extremamente interessante. Até devia ser também muito interessante mantê-lo quase... isto é, mesmo que ele se torne, que deixe de ser interessante daqui a uns anos, porque deixa de ser o tema da ordem do dia, mas muito provavelmente, se calhar daqui a 2 décadas, pode ser uma cápsula de tempo. Nós reabrimos estes mapas e vamos relembrar-nos de uma altura em que tivemos de viver determinado tipo de coisa. E, evidentemente, através da arte e das várias expressões artísticas, especialmente quando elas se misturam,
temos uma visão bastante universal daquilo que teria acontecido ou que tem acontecido nesta altura. Esperemos que isto não se torne o normal, não é? Como estavas a dizer. Porque se isto se tornar o normal, deixa de ser. Sim, continuamos a mapear, não é? Vamos continuando a mapear, vamos mapeando. Enfim. Eu senti que o próprio nome deu uma leveza, né? Eu gosto muito do nome, da palavra mapa, mas também gosto da palavra bússola. Esse mapeamento dá uma leveza ao confinamento. Mas sim, concordo com o Afonso, acho que é isso. Acho que é importante uma espécie de registro histórico também, não é? Mas é muito dentro. Eu não sei se o Afonso também, mas eu também sinto isso. Não é que Val que não vai escrever uma coisa sobre o confinamento, especificamente não sei, mas é tudo muito ainda agora, não é? Quando às vezes me fazem coisa, como é que foi isto, como é que foi aquilo, eu digo, olha, eu prefiro falar daqui a 10 anos, porque realmente, pode-se falar agora, também podemos falar, não é? Mas é uma coisa, e daqui a 10 anos falaremos de outra maneira. E é bom ter estas coisas aqui também para olharmos e voltarmos a falar. Acho que é importante e acho que é uma troca importante e acho, Gabriela, que para algumas pessoas é ainda mais importante do que para outras. Como dizia o Afonso, há pessoas que estão particularmente acostumadas a estar em confinamento, seja um autoconfinamento ou confinamento. Há pessoas que reagem muito mal. Eu também tive amigos, mesmo amigos artistas, que reagiram muito mal ao confinamento. Eu não reagi tão mal, mas, portanto, há pessoas que precisam de mais diálogo e de mais ajuda durante o confinamento do que outras, não é? Seja em ferramentas e profissões. destas. Diz. Porque e profissões, porque a nossa profissão de facto não exige o contacto social permanente, mas por exemplo, se eu trabalhasse no teatro, para quem trabalha no teatro é muito complicado, para toda a gente que trabalha no teatro. Mais até do que os atores, né? Porque os atores ainda podem fazer aqui algumas coisas e são chamados a fazer coisas, mas o técnico de luz não é chamado enquanto o teatro não voltar. Mas o teatro, de uma maneira geral, também é uma atividade muito de encontro, não é? E, portanto, é difícil, as pessoas vão ao teatro, o público vai ao teatro, portanto, há aqui assim uma sensação de ainda que haja mil e uma maneiras de ver o teatro e de o executar, mas normalmente este é o modelo recorrente. As pessoas dirigem-se a um local, todas juntas, os atores estão a representar ao vivo e por aí fora. E, portanto, é uma coisa, enfim, mesmo... Bom, se retomarmos depois o setor do livro, também há muitas coisas que... Há aqui uma parte do setor do livro que também perdeu muito com o confinamento. Outros não é? As vendas online, algumas editoras, em alguns países bateram-se recordes de vendas, muitas pessoas não saem de casa, não gastam dinheiro em férias, em restaurantes, etc., não vão a lojas, mas podem encomendar um livro, mesmo não leiam, e portanto acabam por, se calhar, por comprar mais do que... Sim, se calhar fizeram um erro de cálculo. Exato, olha, eu agora não tenho nada para fazer, vou ler um livro. Esquecem-se que, enfim, que se não tiverem esse hábito, muito provavelmente não é por causa da pandemia que vão começar a ler, mas não interessa, o que interessa é que se calhar não houve aí uma quebra nas vendas, mas livrarias independentes, por exemplo, que sofrem mais porque têm uma margem de lucro curta, acabam por fechar, muitos terão acabado por fechar. Portanto, há aqui setores do livro que sofreram bastante, mas ainda assim não foram das piores áreas de expressão artística, outras correram muito pior. Exato. E estou-me a lembrar do fecho das livrarias, não é? O fecho das livrarias foi uma coisa perfeitamente bizarra. E aquela cena de os livros não se poderem vender também nos hipermercados, porque, quer dizer, nem nas papelarias, nem em lado nenhum, quer dizer, houve opções políticas que não se compreendem, não é? E que ainda arrasaram mais estes setores, não é? O setor do livro, é verdade. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, se não, ficaríamos por aqui, a conversa foi muito boa.
Ficamos com o desejo de que isto, não sei se resolve, mas que se transforme noutra coisa, não é? Acho que as pessoas estão a começar a ficar cansadas de tanta limitação. É um mundo muito diferente, ou então não, vamos nos habituar. Eu no Sim, sim, princípio não, agora estou cansado das máscaras, estou farto da tal de máscara. sim, já está Mas eu toda a uso gente muito e uso em cansada muitos disso, lugares e eu sim. continuo a usar, mas estou um bocado farto, já chega. Sim, estas reuniões também, não é? Agora estamos com vontade de fazer encontros presenciais, eu espero que se possam voltar a fazer brevemente. E nós nos mapas temos algumas ideias também para num futuro próximo fazermos coisas presenciais com os trabalhos. Portanto, vamos lá ver se a coisa corre bem, não é? Se não vem aí uma nova variante, não sei do quê, ou um novo vírus, não sei. Enfim, esperemos que não. Está bem, então ficaremos por aqui. Muito obrigada pela conversa Obrigado. e por terem estado aqui. Um prazer e até já. E passava a palavra à Cristina, então, para encerrar. Agradecemos aos participantes desta mesa redonda, os escritores Afonso Cruz, Onjaki e os fundadores do projeto Mapas do Confinamento, Gabriela Trindade e Nuno Gomes Garcia, por este debate em torno do contexto da pandemia, do confinamento, da troca de experiências, de emoções, reflexões sobre o mundo da edição e novos projetos. Queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram a esta sessão à distância, sem esquecer a nossa colega Isabel Barros. Recordamos que Mapas do Confinamento conta já com 7 edições, com a de hoje, e que todas elas se encontram disponíveis no site da Gulbenkian Paris e na página Facebook da Biblioteca. Uma vez mais, obrigada a todos.